Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei falar sobre vários livros que ensinam o latim. Então terei o objetivo aqui de apresentar a principal bibliografia para que você possa conhecer o ensino do latim, verificar as várias obras que são publicadas e que ensinam esse idioma tão belo, tão interessante para nós aqui dos estudos clássicos, né? Então a ideia é mostrar a bibliografia, os livros que você pode adquirir e os métodos de acordo com cada tipo de livro. Eu fiz aqui uma divisão dos livros, né? São cerca de 50 livros que eu irei mostrar aqui e falar. A maioria deles eu já fiz uma resenha aqui no canal, na nossa playlist sobre o latim, mas eu irei falar com vocês aqui de uma forma geral para que você possa ter uma noção do que já está publicado, do que você pode escolher dentro do material que ensina o latim. Então existem basicamente dois métodos que ensinam a língua latina, que é o método direto ou método natural e o método gramatical. Então esses dois métodos, método gramatical e método direto ou natural. No método natural, ou também chamado método direto, você vai ter contato com a língua diretamente, né? No sentido de que você irá ler em latim, escutar latim e falar em latim. Ou seja, o uso predominante da língua vai te produzir aí esse conhecimento, vocabulário, para que você possa então saber e aprender essa língua no sentido oral e também na sua leitura e escrita. Esse é o objetivo do método natural, né? Você tem contato com a língua diretamente e sem tradução para a língua vernacular, ou seja, sem tradução para o português. Você lê em latim, você estuda em latim e fala em latim. Esse é o chamado método natural. No método gramatical, ou também chamado método normativo, ou também chamado método tradicional, você vai aprender o sistema da língua. Então você vai estudar as formas, você vai estudar as características, a estrutura do idioma. Então o objetivo do método gramatical é estudar justamente a gramática, apresentar a regra e o sistema que traz aí e conforma esse idioma. Então é interessante ter essas duas diferenciações, né? O método natural, método direto com a língua, lendo aquele idioma, falando aquele idioma, e o método gramatical, leitura da gramática, leitura do sistema, entendimento sobre o funcionamento daquele idioma. Esses dois grandes métodos, ao longo do tempo, têm sido objeto de debate aí sobre qual é o mais interessante para que você possa aprender o idioma. Cada um deles tem seu objetivo. No método natural, você vai buscar entender o idioma, aprender, buscar o vocabulário e fazer sua leitura, falar, etc. No método gramatical, é um método analítico, você vai entender o sistema da língua e você vai se aprofundar nas características desse idioma. No método natural, ele é ideal para você que quer ler aquelas obras antigas, para que você possa fazer uma composição em latim, para que você possa entender aquele idioma propriamente, de uma forma clara e mais rápida. No método gramatical, você vai entender o sistema. Então, a ideia é que você faça um trabalho mais acadêmico, um trabalho visando entender aquele sistema da língua, para desenvolver, então, características da própria gramática. Esse é o objetivo de cada um desses dois métodos, né? É bom entender que há essa diferenciação. Cada método tem a sua importância dentro daquilo que irá pretender, que irá buscar. Não existe essa questão de que um método é superior ao outro, né? Porque existem pessoas que defendem isso, que um método é superior ao outro, etc. Embora haja aí essas discordâncias, eu entendo que são complementares, que você pode utilizar tanto um método como o outro para desenvolver, né? Então vamos começar pelo método que é mais inicial, por assim dizer, né? Para que você possa entender o idioma. Eu vou começar pelo método natural, o método direto, né? Porque através do método natural você vai ler tudo em latim e falar em latim. E o método, existe várias formas de se apresentar um método natural, várias obras que apresentam, né? E nós temos basicamente dois grandes autores aqui, que é o padre William Most e o Hans Orbeck. O Hans Orbeck ele fez uma vasta quantidade de livros tratando sobre o latim em latim, né? No caso, ele fez aí a obra Língua Latina per se Illustrata, enquanto que o padre William Most ele fez o latim pelo método natural. Então, vou começar pelas obras do Hans Orbeck.
A bibliografia básica do Hans Orberg é esse livro aqui, ó. Esse é o principal livro dessa metodologia do método natural dele. Língua Latina per se Illustrata, Família Romana. Então aqui, esse é o principal livro. Você precisa dos outros livros que ele escreveu? Não necessariamente, podem ser complementos, mas esse aqui é o livro básico, né? Essa versão que eu tenho aqui está em capa dura, tem mais de 300 páginas, e o método é todo em latim. Você aprende de forma didática, né? É bem didático mesmo, o idioma desde o início, desde as primeiras palavras, todas em latim. Dá para aprender o idioma só lendo em latim? Perfeitamente, porque muitas pessoas relatam que já aprenderam através do método do Hans Orbeck, sem precisar de fazer tradução. Então aqui esse livro está em capa dura, você vai aprender vocabulário aí com mais de 1.500 palavras nesse volume, e além disso você aprende a gramática também. A gramática é ensinada em latim no final de cada capítulo, diferente de que algumas pessoas falam que o método natural não tem gramática. Na verdade tem muita gramática inserida nos próprios textos, e ao final de cada capítulo do livro você tem os exercícios e também a parte da gramática latina. Lógico que o enfoque não é uma análise aprofundada, gramatical, porque aqui o método é para que você possa adquirir o vocabulário e aprender a falar. A análise gramatical aprofundada vem justamente com o método gramatical, que nós iremos verificar depois, né? Mas está aqui, esse é o primeiro volume que eu poderia indicar. Eu tenho outro volume aqui que não é em capa dura, que é paperback, mas o conteúdo é igual, tanto dessa versão quanto dessa aqui também. Esse é o volume basilar. Depois de ler esse Língua Latina per se Illustrata, Família Romana, você começa a ampliar seu vocabulário e entender mais. Então aqui tem o segundo volume, a parte 2, né? Roma Eterna, ou Roma a Eterna, depende da pronúncia. Então aqui, essa aqui é a versão que eu tenho em capa dura também, e continua os ensinamentos todos em latim, sempre com indicações nas margens que dão as noções do vocabulário, né? Ele não traduz, mas te ensina, através de exemplos e de imagens, esse vocabulário. Então esse é o volume 2. Nós temos como complemento esse outro livro aqui, que é o Latine Disco, que tem aqui uma série de complementos, exercícios, né? Dentre outras coisas, colóquios, né? Tratando sobre os métodos. Então é um material extra para esse volume. Lembrando, então, como eu falei, o volume essencial do método do Hans Orberg é esse aqui, Roma Eterna, aliás, Família Romana e Roma Eterna, né? São os dois volumes iniciais. Esse aqui é o Roma Eterna. Depois dele você tem esses complementos, que como eu falei, o Latine Disco, tem como complemento aqui o Colloquia Personarum, que é uma série de diálogos de personagens que vão tratando tudo em latim, sem usar tradução. Tem esse volume aqui específico só sobre gramática, como eu falei, tem gramática também no método natural, tá aqui, é um volume só para gramática, a gramática é toda em latim, lembrando disso também, não tem nada de tradução. Latine Disco, que é o manual dos alunos, e ainda o glossário, essa aqui é uma versão em inglês do glossário. Então são uma série de livros que são complementares, mas aquele livro principal, né, o Família Romana, é o essencial. Tem aqui também o livro de exercícios, e tem também os outros livros que são que tratam de complementar, né? No caso aqui, os livros Acompanham to Família Romana, língua latina, tratando aqui da própria obra, né? O primeiro volume do Hans Orberg, e aqui tem um complemento. Isso aqui seria como se fosse um livro do aluno especial, ou então um livro do professor, onde vai ensinar tudo aqui em inglês, nessa versão em inglês, ensina os complementos, questões como é a profundidade de gramática, é uma versão inglesa, né? E para o Roma Eterna tem esse outro livro aqui também. Então esses são dois livros que não são essenciais, mas que são complementares ao Família Romana e o Roma Eterna. Então esse é o material que eu posso indicar para vocês, material basilar, né, do Família Romana. São esses dois livros complementares que apresentam informações extras, livro de exercício, glossário, Latine Disco, gramática latina, Colloquium Personarum, Roma a Eterna, esse Latine Disco, que essa aqui é a versão italiana que eu tenho,
E também o mais importante de todos, que é o Família Romana. Preciso de ter todos esses livros? Não, necessariamente. Esse aqui é o essencial. Você tendo ele, você já vai ter aí um ótimo guia para iniciar dentro do método natural. Então, o método natural Hans Orberg é esse, né? Você vai verificar tudo em latim, ler tudo em latim. Dentro do método natural, também existe o método do padre William Bost, que foi publicado aqui pela editora brasileira Centro Dom Bosco. São esses 4 volumes aqui, todos em capa dura, um bom material, em que você irá aprender o método natural, porém não como o método do Hans Orberg, tudo em latim, lendo em latim. Ele é eu poderia chamar de semi-direto, né? Onde você vai ter aqui o texto em latim e também o complemento, né, as noções de comentários, etc. Então, um livro que trata do método natural, tem a sua própria abordagem do método natural, porém diferenciada do método do Hans Orberg. Então, são 4 volumes. O primeiro volume está aqui em capa dura, né? Segundo volume aqui também, e o terceiro volume. Então, sempre dando textos para que você possa traduzir junto com o vocabulário e as análises, né? Tem ainda o manual do professor. Nesse manual do professor, muito interessante, você vai ter uma abordagem de todo o método segundo o padre William Bost, e aí você irá complementar então os seus estudos, né? Então é uma abordagem semi-direta, o método natural dele, né? Porque a língua vernácula tem que ser utilizada para ensinar o latim, porque o método natural ele pressupõe utilizar apenas o latim, né? E aqui você vai ter um método natural semi-direto, né? Mas é bem interessante esses volumes aqui para que você possa desenvolver. Qual dos dois adotar? O livro do padre William Most ou o livro do Hans Orberg? Isso é uma preferência pessoal, depende do que você pretende, né, fazer em termos de aprendizado. Se você tem dificuldade em aprender o idioma diretamente sem ter uma tradução, então você tem que procurar as obras do padre William Most, que aqui vai estar usando o português para ensinar também o latim. Se você não tem dificuldade, né, simplesmente ele consegue ler a obra do Hans Orberg sem grandes dificuldades, até porque ela é bem intuitiva, então você pode partir para ela, né? Dentre esses dois métodos, cabe esse julgamento. Se você tem uma facilidade para entender um idioma sem precisar de usar a língua materna, você pode partir então para o Hans Orberg se você não tem dificuldade. Se você tem dificuldade, você passa aqui para o padre William Most, e que vai ter esse ensinamento utilizando o vocabulário também. Muito interessante essas obras aqui, né? Então, esse é o método natural, são os dois grandes autores que você pode encontrar no mercado, né? O padre William Most e o Hans Orberg. Agora, quanto aos outros métodos, nós temos, depois do método natural, o método gramatical. No método gramatical, eu poderia dizer que existe uma subdivisão, né? Uma divisão do método gramatical em 2 grandes frentes, né, de forma de abordagem. Existe o método gramatical, onde você tem a gramática mesmo, né, você vai aprender ali todo o sistema da língua, e existe dentro desse sistema o método textual, no caso que fornece um texto naquele livro e logo depois complementa com vocabulário e com os ensinamentos gramaticais sobre aquele texto. Então veja que há essa importância sempre em focar em algo sistemático, né, em que você possa desenvolver essa forma analítica de entender aquele idioma. Nos 2 tipos de obras, na gramática e nos textos seguidos por comentários, você vai ter essa noção do sistema. É essa a intenção do método gramatical. E no método gramatical há uma vasta bibliografia, muito mais do que no método natural, porque o método natural ele foi muito utilizado, né? Assim, tem mais de 1000 anos que o método natural ele é ensinado, utilizado, ou seja, ensinar o latim apenas usando o próprio latim, mas no método gramatical produziu uma maior quantidade de obras porque foi o método utilizado aqui no Brasil nas escolas. Até a década de 60, as escolas no Brasil ensinavam utilizando o método gramatical ou método textual gramatical. Ou seja, os alunos aprendiam a gramática do latim, né? O professor ele não falava em latim para os alunos, ele ensinava em português utilizando a gramática. E nisso nós temos obras que foram publicadas dedicadas às crianças,
justamente pelo fato de que o latim era ensinado em escolas, né? Até a década de 60 era ensinada em algumas escolas até o ensino médio e alguns apenas no ensino fundamental. Mas basta saber isso, né? Que o latim era ensinado nas escolas. Por isso há bibliografia em português para as crianças, né? E para começar essa demonstração de obras dedicadas para as crianças, nós temos aqui a coleção Mínimos, né, que foi publicada aqui no Brasil, né, de autoria de Bárbara Bell, pela editora Filocália, e tem aqui 4 volumes. Né? E essa editora publicou todos os volumes que são necessários dessa coleção. Mínimos, ele vai apresentar primeiramente sempre o texto, ou no caso aqui em forma de quadrinhos, né? Esse aqui seria o texto, depois o vocabulário e depois a análise da estrutura gramatical. Então esse é o método gramatical textual dedicado às crianças, né? Você tem contato primeiro com o texto e depois a tradução. O professor ele vai trabalhar com esse material para as crianças muito bem ilustrado, é um material bem rico, né? Então as crianças vão ter contato aqui com esses diálogos dos personagens e aprendendo então esse idioma, as curiosidades históricas de Roma, né? Aprendendo um pouco sobre a cultura antiga. Esse é o primeiro livro, Conhecendo o Latim, seguido do livro do professor, que é um livro em preto e branco, mas tem as respostas e tem aqui material didático para que possa ser utilizado com as crianças, né? E depois a Mínimos Secundus, que é a segunda parte, desenvolvendo o latim, já aprendendo um vocabulário mais extenso, já aprendendo novas regras dentro da gramática. Então, aqui já é voltado para as crianças que já estão em idade um pouco mais avançada, né? Mas sempre com boas ilustrações, com vocabulário, seguido então do livro do professor, que tem complementação didática, exercícios, dentre outras questões aqui. Então esse é aqui o kit, né, Mínimos, que é dedicado às crianças utilizando o método gramatical textual. Também utilizando esse mesmo método, né, que é o método em que você tem o texto, e logo depois o vocabulário e depois o ensino da gramática, nós temos aqui o clássico Grados Primos, Grados Secundos, do Paulo Ronay. São 4 volumes, mas a editora Cultrix ela só publicou 2 volumes, né, que são os volumes que estão disponíveis aí. Então ele dá também da mesma forma o texto em latim, depois o vocabulário e a explicação da gramática. Esse é um método que se tornou muito popular, né, especialmente na década de 50 e 60, por parecer mais fácil, né, do que apenas estudar a gramática diretamente. Então aqui tem os 2 volumes do Grados Primos, Grados Secundos, né? Queria muito, né, que a editora Cultrix publicasse o Grados Tertius e o Grados Quartus, né, que são os outros 2 volumes que formam essa coleção e que seria muito interessante. Depois disso, nós temos a publicação do Ludus, né, do padre Milton Valente. São vários volumes que você pode verificar aqui. Tem o Pré-Ludus, da autora Ana Braga Renebre. Então são vários volumes publicados pelo Centro Dom Bosco, todos em capa dura, um bom acabamento, todos ilustrados em forma colorida, e no final ainda tem a gramática escolar, ainda que tem aqui todos aspectos da língua em termos de gramaticais. Então, esse também é um método gramatical textual, no sentido de que vai apresentar o texto em latim, depois apresentar o vocabulário, depois os comentários. Então esse é um método que se tornou bastante popular, como mencionei. Os livros são bem acabados, né? Todos coloridos, olha para você ver. Eu gosto bastante. A estética que eles utilizaram nessa coleção realmente ficou muito bacana para quem é criança, fazer essa leitura. Esses livros eram utilizados na escola, né? O Ludus Primus, o professor padre Milton Valente, né? Publicou esses livros como livros didáticos na época, né? E o Ludus Secundus, sempre com boas ilustrações, né? Bem feito realmente esse trabalho aqui do Centro Dom Bosco. Ludus Tertius, né? Aqui, Ludus Quartus e Ludus Quintus. Capa dura, esse aqui é o volume maior, que tem quase 500 páginas. Então essa coleção aqui do Ludus, ideal para você que quer ensinar as crianças, ou para você que quer
estudar o latim de uma forma mais simplificada. Então, dentro desse sistema gramatical textual, para as crianças nós temos grados primos e grados secundos, as obras do mínimos e também as obras do Ludus. Esse é um material voltado para o público infanto-juvenil, utilizando então o método gramatical textual. Nós temos ainda dentro desse método gramatical textual outras obras que agora já são mais dedicadas para adultos, para pessoas que estão estudando nas universidades. É um método que é bastante utilizado atualmente ainda, né? Então temos outras obras aqui, ó. A Língua Latina da professora Janete, ela foi uma professora que fez várias publicações em se tratando do latim, e aqui ela começa a ensinar toda a estrutura através dos textos, né? Então por isso Língua Latina aqui ela apresenta essa tentativa de colocar os textos e também os comentários gramaticais aqui. Além dessa obra, um livro que é muito popular nas universidades atualmente é Aprendendo Latim, do Peter Jones e Kate Sidwell. Aqui tem os textos, o vocabulário e gramática e exercícios. Então é da editora Odisseus, essa versão que eu tenho em capa dura. E aqui é utilizada em várias universidades aqui no Brasil, também é utilizada em universidades nos Estados Unidos e em outras partes também. É um método que é bastante interessante aí para quem está querendo aprender a estrutura do idioma, aprender o vocabulário através aqui dessa análise dos textos, né? Então tá aqui, Aprendendo o Latim. Tem outra obra que eu já fiz a indicação aqui no canal também, Introdução ao Latim Jurídico, do professor aqui Madeira e Rodrigues, né? O Dácio Rodrigues e o Elcio. Ele é um livro voltado para o pessoal que estuda direito, né? Por isso o latim jurídico, mas ele sempre está aqui com textos e análises gramaticais, também exercícios. Então, é dentro desse mesmo método textual do vocabulário e gramatical também. Então, entra dentro desse mesmo sistema gramatical textual, voltado justamente para os estudantes de direito, né, na universidade, especialmente na Universidade de São Paulo, que são esses professores aí. Outro que eu tenho aqui é Latin for Americans, que é um livro em inglês, que tem aqui propriamente o texto, também vocabulário, dentro desse mesmo sistema gramatical textual. Essa versão antiga, né? E eu tenho uma versão mais recente, que foi publicada por outra editora, mas que está aqui em 3 volumes, que tem esse mesmo sistema também de ensino. Então, você vai ter contato com o texto, aqui, texto em latim, depois o vocabulário e depois a gramática e exercícios. Então é um livro realmente bem acabado, em capa dura. Esses volumes aqui estão bem interessantes para que você possa ter o aprendizado do latim dentro desse sistema. E por último, mas não menos importante, temos o Latinitas, do professor José Amarante, que é um professor brasileiro que fez essa obra aqui, uma obra muito bem ilustrada, bem interessante, onde ele apresenta, dentro desse mesmo método gramatical textual, né? Ele apresenta o texto, depois vocabulário, exercícios, gramática, etc. Né? E é um livro que tem mais de 500 páginas, escrito por um brasileiro, então que é bem interessante, né? Porque faz com que você tenha contato com alguém que já conhece o nosso idioma e ao mesmo tempo conhece o latim. Então ele vai ensinar a estrutura do latim em língua portuguesa, utilizando os textos do latim, e vale a pena então ver uma bibliografia escrita, né, por brasileiros utilizando justamente esse sistema. É uma obra que já foi utilizada em universidades, eu acho que ainda é utilizada em algumas universidades no Brasil. É um material didático bem interessante em vários aspectos, né, especialmente pelo fato do nome do professor José Amarante, né, que é um dos expoentes da língua latina, né, que ensina até hoje ainda o latim e se esforça para disseminar essa língua tão relevante aqui no Brasil, né? Então tá aí, o Latinitas, uma introdução à língua latina através dos textos, né? Utilizando esse método, como eu já mencionei, é o método gramatical textual. Então, verificado isso, nós temos também, dentro do método gramatical, o estudo propriamente da gramática, utilizando o material que nós temos disponíveis, né? Você poderia ler uma gramática tanto em português quanto em latim, porque o método gramatical pressupõe que você irá estudar aquela língua de forma analítica. Então, na antiguidade e até a Idade Média,
se lia a gramática apenas em latim, né? Não existia gramática traduzida. Com o passar do tempo é que as pessoas começaram a fazer traduções da gramática para as línguas comuns, as línguas vernaculares. Então nós temos, por exemplo, a gramática escrita pelo Santo Agostinho, dentro do Trivium. Aqui o Instituto Hugo de São Vito publicou essa versão pequena aqui, que dentro do Trivium tem a gramática em latim, toda em latim, escrita pelo Santo Agostinho. E aqui a editora Quirion fez o trabalho da tradução do Trivium de Santo Agostinho, e existe aqui então material da gramática escrito por ele. Então é uma gramática que é bastante antiga, né, porque tem mais de 1000 anos, mas tem ali toda a estrutura de análise que o Santo Agostinho fez em se tratando de gramática, né? E é importante dizer isso, né? Dentro do Trivium não se estudava a gramática da língua vernacular, ou seja, não se estudava dentro do Trivium a gramática em português, se estudava a gramática latina, lendo gramáticas escritas em latim. Então veja o nível, né, que era a educação antiga e medieval, né? E dentro desse sistema de gramática nós temos aqui uma belíssima publicação aqui do Instituto Hugo de São Vito, 3 grandes volumes que contêm várias gramáticas importantes de fundo histórico. Por exemplo, a gramática do padre Manuel Álvares, né, que foi muito utilizada durante vários anos pelos jesuítas. É uma gramática toda em latim, mas que o Instituto Hugo de São Vito fez o trabalho aqui de fazer a tradução, por isso ficaram 2 grandes volumes aqui de gramática, né? Então os alunos jesuítas, dos jesuítas, liam a gramática toda em latim e aprendiam todo o sistema utilizando o próprio latim. Por quê? Eles utilizavam um método natural para aprender o idioma, falar, ler, escrever, e depois partiam para a gramática em latim. Então veja o nível disso, né? E então aqui tem essa gramática, e existe o primeiro volume também que tem outras obras da gramática também. Um material aqui de alta qualidade, muito interessante, em 3 volumes em capa dura. Então, esse é um material da gramática do Manuel Álvares, né? Foi muito utilizado, quase 200, quase 300 anos sendo utilizado aí como material didático dos jesuítas. Tem outras obras também gramaticais que nós podemos ter aqui. Tem o Ars Latina, né, que é uma edição reformulada, que apresenta também a gramática, texto também. E temos também aqui essa obra mais simplificada do Antônio Carlos Campolina, que é uma gramática de latim jurídico e apresenta textos e frases também com traduções. Então esse aqui é Senatus Populusque Romanus e Ars Latina. São livros mais simplificados que você pode adquirir se você tiver oportunidade também. Dentro do latim também esse aqui, Ronaldo Caldeira Xavier, Latino Direito. Esse aqui foi meu primeiro livro de latim que eu estudei na vida, né, durante a faculdade, pela editora Forense. Esse aqui é bem tranquilo você encontrar em sebos atualmente, né? Tem a gramática, tem aqui o vocabulário. Então, sempre dentro desse método gramatical, que é o método que eu mencionei, que estuda de forma analítica, através da gramática, o latim, né? Tem introdução à teoria prática do latim, da professora Janete, que tem aqui muitos ensinamentos gramaticais também, né, de sistemas relacionados ao latim. Do latim ao português, do professor Hudson Canuto, que nós já fizemos live aqui no canal. Ele apresenta aqui os rudimentos, né, os princípios iniciais para quem está iniciando o seu estudo no latim. Temos também a famosa gramática do professor Napoleão Mendes, né, que é uma gramática muito interessante. Aqui no Brasil foi publicada pela editora Saraiva, mas ao que parece, né, tudo indica que será republicada por outra editora. Espero que ainda em tempo, talvez no final do ano ou no ano que vem. Essa é uma gramática que tem aqui sua alta relevância, porque é bastante didática, usa o português para ensinar a gramática latina, e além disso tem todo o vocabulário que enriquece, né, os ensinamentos, além de exercícios também, né? Então, olhada interna aí para você verificar a obra. Temos dentro desse sistema também de ensino gramatical, né, ensino do sistema de forma analítica da língua, o latim simplificado do padre Francisco da Rocha Guimarães, né, que foi uma tentativa desse padre na época que o latim estava passando por uma série de reestruturação, né, e certo declínio. Ele fez então esse latim simplificado, onde ele apresenta
da mesma forma que os outros, todo o sistema da língua latina através da gramática, embora ele tente, né, apresentar de forma didática a gramática. É um livro que realmente eu acho muito interessante pelos vários quadros que ele tem, né, de esquemas que ajudam muito aí no aprendizado do latim. Então, Latim Simplificado, do padre Francisco da Rocha Guimarães. Ainda dentro desses livros que analisam a gramática, né, nós temos aqui o Aprenda o Latim Medieval, que vai tentar ensinar a gramática utilizando os textos medievais, ou pelo menos entender um pouco do sistema da língua no período medieval. É uma obra aqui do Monique Goulet e Michel Paris. Então, um manual para um grande começo da editora Unicamp. Além disso, nós temos também aqui a gramática do padre Ravizza, né? Gramática Latina, publicada pelo Centro Dom Bosco, em capa dura. É uma das gramáticas mais relevantes, né, que eu considero. Tem mais de 600 páginas, quase 700 páginas, em capa dura, um ótimo acabamento. E por último, o lançamento mais recente em termos de gramática, que é o kit do professor Frederico Lourenço, né, que são 2 volumes aqui, que ensina a gramática e a estrutura da língua. Nova Gramática do Latim, do professor Frederico Lourenço, e também o livro Latim do Zero, que está aqui apresentando 50 lições que ensinam o latim dentro dessa obra. Né? São obras mais recentes com uma visão diferenciada do professor Frederico Lourenço, né, que inova a bibliografia sobre o latim. Então, esses 2 volumes aqui mais recentes. Então, são essas obras que eu tenho aqui. Poderia mostrar as outras obras que temos aqui, dicionários, né? Obras que tratam de teoria, de história do latim, mas eu preferi apresentar mais esses que estão direcionados a ensinar o latim, a aprender o latim. Existem outras gramáticas que são relevantes. Eu poderia dizer que se você quiser adquirir uma gramática, estaria de bom tamanho adquirir essa gramática, a nova gramática do Frederico Lourenço, e também adquirir a gramática do padre Ravizza e a gramática do professor Napoleão Mendes. Essas são as gramáticas que eu poderia dizer assim, que podem servir, né, que podem te ajudar no ensino. As 3 gramáticas importantes. Existe também outra gramática que é interessante, que pode complementar, né, que vai te auxiliar nisso, mas essas, por enquanto, são as que estão no mercado, que estão disponíveis, que você pode adquirir e que vão te auxiliar a entender esses temáticos. Se fosse para escolher uma gramática dessas, eu ficaria muito na dúvida, porque a alta qualidade em cada gramática tem uma forma de abordar, tem uma forma de verificar aquele idioma, né? Em termos de didática, em termos de ensinamento. Então, o importante seria que você adquirisse todas as 3 e fizesse sua comparação sistemática, né? Porque na própria gramática você tem ali ensinamentos objetivos sobre determinado tema em um autor, e outro autor vai lá e aborda de outra forma, ou amplia aquele conhecimento. Então você ganha muito tendo várias gramáticas, né? Por isso que eu tenho tantas gramáticas do latim aqui, especialmente para consulta, para verificar critérios que são utilizados na língua e referência também, né? Então é bom ter essas obras aí que são interessantes. Então são essas indicações que eu posso mostrar para vocês aqui. Grande parte desses livros já tem vídeo aqui no canal individualmente sobre cada um deles, né? Se caso você quiser adquirir algum desses livros também, vou deixar aí os links para que você possa adquirir essas obras. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E é isso. Vamos aprender o latim. Vamos estudar essa língua tão maravilhosa, essa língua tão essencial para quem quer compreender nossos costumes, compreender nossa cultura linguística, especialmente vinculada à língua portuguesa, para nós que queremos entender os grandes clássicos da história da humanidade, para nós que queremos entender a ciência, porque o latim também é a língua da ciência, filosofia, né, porque tantos filósofos escreveram nessa língua tão maravilhosa. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo vídeo.